Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 7 horas da manhã. Tá um dia muito bonito, choveu muito à noite, mas sem vento, sem raio, sem trovão, sabe? Chuva só. Amanheceu o sol brilhando, não muito, mas brilhando. Eu quero trocar umas ideias com vocês sobre algumas coisas que aconteceram e não aconteceram ontem. Bom, nós tivemos notícia dos aviões decolando. Tupolev Tu-22M3, Tupolev Tu-95 e os MiG-31K. Ontem nós explicamos para que basicamente cada um deles servia. Os Tupolev Tu-22M3 normalmente são usados para lançar mísseis da classe Raduga, tipo o Ra-101 mais especificamente, mas pode ser outro, mas normalmente da classe Raduga. Os Tupolev Tu-95M, eles são aviões a hélice, né? Turbohélices, e são muito grandes, então normalmente eles são usados para soltar bombas, somente FAB 500, 1500 até 3000 sem muita dificuldade. Ele carrega dezenas de toneladas desse tipo de equipamento, certo? E o MiG-31K, bom, ele é quase batom na cueca. O MiG-31K é para quinjal. Cada um desses tipos de armamento costuma ter alvos específicos. Os Radugas são para destruir alvos como, por exemplo, pista de pouso, quartéis, depósitos de munição, paiol de munição, né, arma, essas coisas. São bastante eficientes e com bastante precisão. As FAB, principalmente a 3000 e 1500, elas são para serviço de limpeza. Elas não são muito precisas, mas elas são extremamente eficientes, embora elas não sejam discriminatórias, se é que vocês me entendem. Ela não faz uma distinção entre se o alvo está vazio ou cheio e quem está dentro. E finalmente, o quinjal, ele não é só um míssil hipersônico tático, ele é extremamente preciso. Ele é muito preciso. E como nós já explicamos nas lives, ele é perfurante. Um dos primeiros usos comprovados dele foi para destruir um bunker em Ivano-Frankivsk a 140 metros de profundidade. Não sobrou nem DNA. Então ele é muito eficiente para esse tipo de missão. Destruir comando militar. Amanheceu, eu fui dormir e falei, bom, o lançado aparentemente foi esse. Amanheceu, não ouvi notícias dos alvos atingidos. Então, restam-nos duas possibilidades. Além de, claro, as informações não serem verdadeiras. Mas eu creio que são, porque se tiverem mais de uma fonte e tal, eu fui pensando no plano tático disso. Bom, a primeira coisa é a seguinte. Por que você lançaria os aviões no céu, mas não faria com que eles atingissem os alvos? Pelo mesmo motivo que você solta um perdigueiro e espera a perdiz voar antes de atirar nela, para ver para onde os ratos se esconderiam. Porque principalmente o 31K, eu creio que o Ocidente inteiro, o mundo inteiro sabe que o 31K é basicamente um destruidor de bunkers. Então se você lança 12 31K,
é um número enorme, você tem no mínimo 12 quinjal pronto para voar. Então o alvo potencial, ao ter ficado sabendo, porque não foi feito segredo sobre isso, se fosse minimamente esperto, fugiria. Não dá para você fugir do quinjal, mas dá para você fugir enquanto o 31K não lança a sua carga. Então você tem quase uma hora para fugir. Se esses alvos potenciais tivessem sido monitorados pela federação, você coloca o satélite, e a federação tem vários. Satélite de vigilância de órbita extra baixa, perfeito para esses casos. Você coloca o satélite para vigiar. O infravermelho. Mais preciso ainda. Então, ao ver para onde o rato fugiu, para onde a perdiz voou, você pode aí sim focar a mira. É taticamente muito interessante. É uma armadilha. Uma armadilha de primeira. Porque, pô, você sabe 12 alvos. 12 alvos é muita coisa. Muita coisa mesmo. O que pode ter lançado uma situação de desespero. Falou, nossa, nós temos que fugir. Não só de 12 alvos, de todos os alvos potenciais, todas as pessoas. Os militares, ministros, secretários, espiões, representantes de governos estrangeiros, que soubessem que estava na alça de mira, provavelmente fugiriam. Porque sabe que do quinjal você não escapa. E aí, bom, essa fuga poderia ser notada via satélite. E essa é uma senhora informação. Certo? Seria um excelente motivo. Até mais interessante do que atingir um alvo de primeira. Porque ontem mesmo eu falei, gente, se eles quisessem só acertar o alvo, sai muito mais barato simplesmente lançar os mísseis. Tem vários mísseis que fazem o serviço. Calibre, por exemplo. Você não precisa lançar do ar. Calibre voa muito baixo. 10 metros, não dá para você pegar por satélite. Quando vê, já era. Certo? Quando viu, já era. Então, assim, esse movimento, esse estardalhaço todo, certamente teve um propósito tático. Certo? Certamente teve um propósito tático. Enfim. Essa é outra questão que me chamou muita atenção. A conversa do 1 milhão de rublos ou meio milhão de rublos. Meio milhão de rublos dá pouco mais de 27 mil reais. 1 milhão de rublos não chega a 55 mil reais. Falei, cara, os sujeitos eram jovens. Um dos 4 que foram os principais só tinha 19 anos. Ok, nós sabemos que o jovem é meio burro e tal, mas essa é uma explicação muito simples. Certo? Fugir no mesmo Renault, um Renault, gente, por favor, né? No mesmo Renault com que chegaram, não ter usado máscara, isso tudo é muito estranho. Muito estranho. Honestamente, eu ouso especular que, assim como a conversa do ISIS, aquilo é uma farsa total. Aquilo acho que nem eles mesmos acreditaram. A ideia de que foi o ISIS, aquilo por favor, né? Você tem que ser, com todo respeito, muito burro para acreditar numa lorota dessa. Por uma série de razões. Modus operandi, motivação, não foi o ISIS. Então isso aí de cara todo mundo saberia. Mas você pode lançar uma grande mentira para esconder uma maior ainda. Que, bom, se não foi o ISIS, quem foi? A fuga especificamente para a Ucrânia era batom na cueca. Certo? É claro que eles teriam que sair de Moscou.
Mas se eles fugissem para São Petersburgo, uma estrada muito mais movimentada, mais difícil de chamar a atenção, ou principalmente, por favor, né, se trocar de carro, é o mínimo, mínimo. Trocar de carro e os arredores de Moscou, para quem nunca foi lá, Moscou é tipo Manaus, cercado por florestas. De verdade, gente, cercado por florestas, lagos e tal. É defesa, né? Defesa, porque um exército nacional que chegasse nos arredores de Moscou teria que entrar na cidade. Para entrar, teria que passar por aquela floresta enorme. E aí, aquelas florestas podem abrigar uma defesa extraordinária. Mas a questão aqui é a seguinte. Saindo de Moscou, você tem muitos bosques. Para num desses bosques, deixa um carro lá esperando previamente e troca de veículo. Isso é básico. Sabe, ladrãozinho ladrãozinho de farofa sabe disso. Você tem que trocar de carro para não chamar a atenção. E eles não trocaram. Foi muito estúpido. Mas estúpido demais para parecer plausível. Entendeu? Acho que foi por isso que alguns acidentes aconteceram e as tropas russas ou bielorrussas, sem querer, durante a agitação, né? As pessoas às vezes ficam agitadas quando estão sendo interrogadas, perdem um olho, perdem a orelha, esse tipo de coisa. Então, essas coisas podem ter acontecido, né? Durante a agitação e tal. Mas o fato é que, por mais que o método pareça um pouco extremo, ele costuma ser bastante eficiente. Muito eficiente. E aí eu penso o seguinte, de verdade. Primeiro, que, repito, essa história do 1 milhão de rublos, cara, ela não faz o menor sentido. Como a história de fugir no mesmo carro não faz o menor sentido. Juntando essas coisas que não fazem o menor sentido, isso foi planejado. Olha só, vocês vão ser pegos. Eles não foram pagos só para fazer o atentado. Porque não é terrorista, é mercenário. Quando você recebe para fazer uma coisa dessa, você é um mercenário. Certo? É um mercenário. Terrorista faz por ideologia. Ele acredita na convicção política ou religiosa dele. Ele crê muito, por isso faz. Ele acredita na causa. Nesse caso, bom, não tem crença em causa alguma. Fizeram pelo dinheiro. Ok. Fizeram pelo dinheiro. Se fizeram pelo dinheiro, por 27 mil reais? Hã? Ah, eles eram pobres. Cara, eu sou pobre. Eu sou pobre. Não sei se vocês perceberam, eu tô até fazendo uma vaquinha para comprar um nebulizador que custa ridículos 200 reais. Então eu sou pobre. Isso não quer dizer que eu não sei o valor do dinheiro. 27 mil reais para cometer uma atrocidade dessas. E outra coisa, até o mundo mineral sabe que no caso de terrorismo, a Rússia não pega só os autores, ele vai atrás da família. Todo mundo sabe disso, o Medvedev já tinha alertado sobre isso. Isso é fato, é o modus operandi da Rússia desde o tempo da União Soviética. Em caso de terrorismo, a Chechênia deu exemplos muito ilustrativos, o ataque de Beslan, né? Também foi muito ilustrativo. Em caso de terrorismo, a Rússia vai atrás da família, não só da pessoa. A família também paga. Eles não pegam só o fruto, eles cortam a árvore. E eu duvido, gente, duvido, ainda mais se você está brincando de terrorista, que esses caras não sabiam disso. Certo? Duvido que eles não sabiam disso. Se eu sei, eu tô aqui em Goiás, aqui ó, cidadezinha do interior de Goiás.
1000 quilômetros do mar, sabe lá quantos quilômetros de Moscou. E sei disso, vamos dizer que os caras não sabiam como os russos agem. E você vai arriscar a vida da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Não só a sua, porque a sua você sabe que vai perder. Mas a da sua família por 27 mil reais. Olha, gente, com todo respeito, você não vai. Então, o que eu creio é que não foi 1 milhão de rublos. Foi 1 milhão de dólares ou 10 milhões. Foi muito mais dinheiro que isso. E com certeza essas pessoas foram pagas não apenas para o ato, mas para contar a história, para ser pego. Não, vocês têm uma chance de escapar. Mas se vocês forem pegos, a história é essa. Qual que é a vantagem de ser pego? Durante a fuga, eles poderiam ser informados que a família recebeu o dinheiro. Ou nem precisa. A partir do momento que a família recebeu o dinheiro, os patrocinadores do ato deixavam claro aos mercenários que sabiam onde a família deles morava. Então eles não iam se arriscar, não iam ser tão estúpidos. Então eu creio que a história do milhão, ela, por não fazer o menor sentido... Gente, você tem cara de pato, pé de pato, asa de pato, bico de pato e graça como pato, não é um coelho. Então, se não faz sentido por uma série de fatores, é porque a história não é verdadeira. Tem muito mais dinheiro envolvido nisso. E essa história de fugir para a fronteira da Ucrânia, ela é tão batom na cueca, como eu disse. Se eles trocassem de carro, fugissem na direção de São Petersburgo, eles poderiam entrar na Estônia. Estava mais próximo. Então tem coisa. Agora, vamos supor, e eu também acho isso bastante razoável, que os russos, usando métodos de dissuasão durante um interrogatório, eles tenham descoberto a verdade. Certo? Eles tenham descoberto a verdade. Eu duvido que um russo iria acreditar que um mercenário fez isso por 27 mil reais. Tá zoando com a cara dele, né? Então, uma certa dissuasão, digamos um argumento um pouco mais forte, e você consegue que os caras digam a verdade. Bom, conseguido isso, é hora da contra-inteligência. Vamos fingir que nós acreditamos. Fingir que acreditou é muito útil. Muito útil. Porque permite você observar o movimento dos patrocinadores. Porque a questão aqui agora não é quem fez, são as consequências. E as consequências, reitero, serão brutais. Quem fez esperou uma reação. E esperou uma reação contra a Ucrânia, especificamente. Porque foi muito batom na cueca. Então eu tô começando a acreditar que não foi a Ucrânia. Foi alguém acima da Ucrânia, que estava disposto a sacrificar a Ucrânia, que não se interessa pelo destino dos ucranianos. Ou seja, a OTAN. Quem dentro da OTAN? Alguém do tipo fuck da União Europeia? Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente mesmo. Certo? Porque aí você encobre o rastro da OTAN. E deixa eu ver se tem alguma coisa barata. Ah, linguiça 23. Espera aí, só um momento. Nossa, eu até ia comprar, mas conversando com o pastor da igreja, nossa senhora, minha compra vai se transformar em lucro
Meu lucro vai se transformar em dízimo. Meu dízimo vai sustentar o pastor. Não dá não, cara. Vou pagar mais caro ali mais na frente, né? Complicado. Bom, mas voltando ao assunto, fiz um acordo com os caras, vocês vão morrer, claro, mas nós vamos poupar a família de vocês. Mas conta a verdade. Os russos são um povo que tem bons argumentos. Eles sabem dialogar. Então, dá aos ocidentais a impressão que eles acreditaram. Bom, e aí, deixa eu comer meu pão de queijinho. Ganhei os Pix ontem. Vou transformar em pão de queijo. Bom dia. Ah, gente, ô sério. Quando vocês virem passar, for São Paulo para Brasília, ou de Brasília para São Paulo, passa em Catalão. Se tiver assim, perto da hora do almoço, mais tarde, Bolonhas, que inclusive fica perto da rodovia. Mas se você tiver um pouquinho mais de tempo, que nem está tão longe da rodovia, você seguir adiante nessa avenida, vai parar na rodovia. Essa confeitaria assim ali é boa demais, gente. Nossa senhora. Ela é muito boa. Cruz. Mas vamos continuar. Enfim. Bom dia. O açougue abriu, mas estamos na Semana Santa. Vou conversar com a minha irmã. Pra ver se nós conseguimos comprar peixe, né? Eu sei que é importante, é o que sai da boca, não que entra, mas não custa, né? Então, vamos ver se dá certo comprar um peixinho. Mas voltando ao assunto. Essa história toda está muito mal contada. E exatamente por estar muito mal contada, os russos certamente desconfiaram. E com certeza eles tomaram contramedidas. Então a partir de agora, nós estamos vendo um espetáculo. Certo? Que a gente vê um espetáculo. É o que há de real por fora. O que há de real por dentro, a gente só pode desconfiar. Guimarães Rosa, né? Que colocou na boca de um personagem. Não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa. Então acho que é o caso aqui, né? Eu também sou sertanejo, só que dos confins, não das gerais. Mas o leitmotiv é o mesmo. Não sei de muita coisa, mas não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa. Então, creio que a verdade está escondida. Não sou de teoria conspiratória, mas é muito irrealista toda essa história ser verdadeira. O que cheira mal é a história, não uma explicação alternativa. A história em si cheira muito mal, né? De toda forma, os próximos dias, as próximas semanas vão ser reveladores. Vão ser muito reveladores. Que a federação, o Putin estava, a voz dele na declaração estava muito, eu só ouvi a voz dele naquele nível de abalo que você nota, ele costuma ser frio, que nem uma pedra de gelo, gelo seco. Eu só vi quando do ataque em Beslan. Então ele não estava fingindo. E ele não vai deixar passar barato. Agora, reagir fazendo exatamente o que seu inimigo quer é um equívoco. Talvez reunir todas as informações, saber a verdade, e aí sim, após identificado os verdadeiros culpados,
dar a resposta adequada, é mais conveniente. Ele não vai ter que esperar 6 anos, igual a família da Marielle. Pode ter certeza, vai ser muito mais rápido, até chegar a verdade. E aí, bom, uma vez chegada a verdade, eu acredito de verdade que a culpa, em última instância, não esteja em Kiev, esteja em Londres ou em Washington. Nem Bruxelas é capaz disso. Falta coragem, falta audácia, falta inteligência. Em Londres ou em Washington. Muito provavelmente. Ao longo dos próximos dias, ou mais provavelmente das próximas semanas, a gente vai ficar sabendo da verdade. Como diz o grande Jesus, não olhe as palavras, olhe os atos, que a gente vai ficar sabendo da verdade. Certo? Não precisa nem perder muito tempo especulando, que a gente vai ficar sabendo. E eles também vão. De toda forma, tenham todos um bom dia. Olha lá, a fábrica da... Eu não fiquei sabendo o que foi aquela fumaceira. Mas não foi nada muito grave, porque é uma cidade pequena. Se fosse uma coisa muito grave, a gente saberia. De toda forma, tenham um ótimo dia e tenham uma semana muito boa todos vocês. Muito obrigado.